Há algum tempo, a Junta Diaconal nos tem procurado, dizendo que, pastor, a gente precisa compor a Junta Diaconal, porque com a demanda de crescimento da igreja, nós não estamos dando conta de organizar tudo que precisa ser organizado na igreja, das escalas de plantão e da assistência aos necessitados, e a gente precisa recompor o quadro de diáconos que está muito defasado. E então o Conselho acolheu isso, conversamos, definimos quantas vagas são necessárias para que a Junta possa fazer o seu trabalho com tranquilidade e não ser sobrecarregada. E, a partir de então, nós convocamos a igreja para uma assembleia de eleição de novos diáconos. São 6 novas vagas abrindo para compor todo o quadro da Junta. Marcamos para setembro, 7 de setembro, mas com a minha licença médica, com as minhas férias, isso retardou um pouco e nós estendemos para outubro, o primeiro domingo de outubro, essa eleição. E como a nossa Constituição nos diz, é função nossa, de pastores da igreja, orientar a igreja, instruir a igreja quanto a isso. E eu gostaria, então, de tomar esse domingo aqui para começar uma série de sermões sobre o Ministério Diaconal. Hoje eu quero falar sobre isso. O Ministério Diaconal é uma obra excelente, como a Bíblia nos diz. E convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. E concentrarmos a nossa atenção nesse texto. Diz a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos, como igreja, como povo, como família de Deus. Muito obrigado porque podemos estar diante do Deus da glória, temos consciência disso, Senhor, que estamos diante do Senhor nesse lugar, porque o Senhor nos convocou a isso, e Tu estás presente aqui, Senhor. Ajuda-nos que os nossos olhos possam contemplar a Tua grandeza, a Tua excelência, a Tua santidade, assim como o profeta Isaías contemplou o trono da Tua graça, que nós possamos perceber a Tua presença no nosso meio, que possamos, em consequência disso, Te adorar, Te bendizer, engrandecer o Teu nome, a Tua majestade. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a perceber também a nossa própria fragilidade e pecado, assim como o profeta Isaías, que ao ver a Tua glória, percebeu a sua pecaminosidade e num grito de horror, disse: estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Que seja essa também a nossa reação ao perceber a tua santidade contrastando com a nossa miséria, com o nosso pecado. E isso nos faça nos quebrantar diante do Senhor e reconhecer quão indignos somos da tua presença, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, assim como o profeta Isaías foi assistido pela tua graça, o seu pecado foi perdoado, que nós também tenhamos essa mesma consciência, que o sacrifício do teu Filho naquela cruz é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. E que possamos chegar confiantes diante do Senhor, desse trono de graça para receber perdão e misericórdia. E, ao mesmo tempo, como quando, depois de perdoado, o profeta pôde ouvir a tua voz, que nós possamos também ouvir a voz do teu Espírito nessa noite, Senhor. Ao abrir o texto da tua palavra, que o Senhor nos fale profundamente, que o Senhor nos cale ao coração essas verdades e que nós sejamos instruídos, orientados por essa palavra para viver a vida para a tua honra e glória. Abençoa-nos nessa noite e faz com que saímos daqui, Senhor Deus, cheios do teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Meus amados, o texto de Atos nos aponta para o provável início do ministério diaconal, como um ofício, mas nos dá também a ideia da distinção de funções e ocupações do trabalho de cuidado pastoral dos apóstolos e do trabalho administrativo e assistencial dos diáconos. O texto deixa claro isso, né? A igreja cresceu e se multiplicou, diz lá o texto. Com o crescimento e a expansão da igreja, no início do primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas com a organização da igreja, relacionadas com a edificação da igreja, com a evangelização e também com a beneficência. E nós vemos aqui aquele número enorme de convertidos, tendo agora que ser orientados, organizados, direcionados à evangelização, edificados na palavra e também assistidos em suas necessidades. Os apóstolos, sob a orientação do Espírito Santo, promoveram na igreja em Jerusalém a eleição dos primeiros diáconos. E nós vemos em todo o Novo Testamento que, mais tarde, ao constituírem igrejas pelo mundo, estabeleceram também presbítero em cada cidade onde as igrejas surgiam. Então, nós vemos claramente, a partir do Novo Testamento, esses dois ofícios acontecerem na igreja. Os presbíteros, que são pastores da igreja, cuidando da vida espiritual, orientando, instruindo, e os diáconos, assistindo aos necessitados, administrando as finanças da igreja para socorrer os santos. E aqui, pela primeira vez, isso é trazido à organização. O texto de Atos 6, de 1 a 7, nos fala da necessidade que a igreja sentiu de dividir funções, segundo a vocação e o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um, para melhor servir a causa do reino. Isto porque começaram a existir problemas, como a gente vê aqui no verso 1. Problemas que os apóstolos entenderam que não fazia parte do ofício deles, da função deles e dos dons deles. Toda a igreja local deseja crescer, precisa crescer de forma saudável. Para isso é preciso eleger pessoas para desenvolverem seus ministérios nas áreas em que o Senhor os chama. Isso com os dons e habilidades necessários para a sua área de atuação. Nós vimos no verso 7 o resultado da resolução daquele problema, quando se dividiu funções, dividiu responsabilidades, dividiu tarefas. O verso 7 diz que a igreja voltou a crescer em números, não é? Então, houve paz na igreja. A palavra de Deus crescia na instrução e no amadurecimento. E o número dos discípulos, como consequência, aumentava mais e mais. Então, uma igreja saudável, uma igreja organizada, uma igreja bem estruturada,
uma igreja onde os dons são exercidos, né, nas suas áreas. Ela é uma igreja que cresce naturalmente, espontânea e voluntariamente. E o trabalho aqui dos presbíteros, ou apóstolos, ou pastores, foi dar a orientação à igreja, para que a igreja pudesse ela mesma resolver o problema que surgiu, de desconforto, de queixa, de preconceito. A gente olha no texto porque percebemos que havia uma predileção pelas viúvas judias e uma preterição das viúvas que não eram judias, que eram da dispersão, que eram prosélitas. Havia um tratamento diferente aqui. E esse foi o motivo da murmuração, da queixa, da discordância que começou a haver entre os discípulos, entre a igreja. Então, a solução foi levar aos discípulos o problema. Os apóstolos receberam o problema, a queixa, e parece que a demanda era essa: por favor, vocês assumam a distribuição dos alimentos para as pessoas necessitadas, porque está tendo predileção, está tendo preterição, está tendo preferências. E os discípulos, os apóstolos disseram: olha, não é justo que a gente pare com o nosso ministério de pregar a palavra e de orientar a igreja em oração para servir as mesas. Vocês mesmos precisam resolver esse problema, né? E aí eles então deram toda a direção e orientaram a igreja a elegerem 7 pessoas, 7 homens, para que eles pudessem se comprometer com esse ministério da assistência aos necessitados. Esse é o contexto de Atos, capítulo 6. Né? Isso fala de um ministério que começou a surgir de forma organizada na igreja, do ministério diaconal, de uma junta de diáconos. Mas antes de irmos adiante com vocês, eu gostaria de que nós pudéssemos analisar biblicamente, neotestariamente, esse termo diácono. Qual o significado desse termo? Vem de uma palavra grega, diákonos. Literalmente significa servo, assistente ou ministro. Então, quando você lê a Bíblia, quando aparecerem essas palavras, ministro, servo, assistente, geralmente é a tradução da palavra grega diáconos. Mateus capítulo 22, versículo 13, se refere a diáconos como servos de um rei. O texto de Mateus diz assim: então ordenou o rei aos seus serventes, aos seus servos. A palavra que aparece lá é diáconos, aqueles que assistiam ou que serviam ao rei. Os apóstolos são chamados de diáconos como servos de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 23 e 25, diz o apóstolo Paulo: do qual eu me tornei ministro. E a palavra no original grego é diácono. Eu me tornei um servo, um ministro do Evangelho. Estou servindo ao Evangelho de Cristo. Os ministros de Cristo, pastores, presbíteros, também são chamados assim em 2 Coríntios 11, 23 e 1 Timóteo 4, 6. Serás, Paulo falando a Timóteo, se você fazer as coisas assim corretas, você será um bom ministro de Cristo. A palavra ministro, lá no original grego, é diácono. Você será um bom servo de Cristo, um bom ministro de Cristo. Os homens como Timóteo, como Epáfras, como Tíquico, são chamados de fiéis ministros de Cristo, ou fiéis diáconos, aqueles que assistem a Cristo, assistem à igreja, assistem o Evangelho. E o termo é usado para o próprio Jesus.
Diz o texto em Romanos capítulo 15, verso 8, que ele, Jesus, foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, um diácono, um servo que servia ao ministério da circuncisão. A ideia geral é esta: diácono é alguém que serve, alguém que serve a alguém ou serve a alguma causa. Então, de certa forma, todos nós somos diáconos. Todos nós fomos chamados para servir uns aos outros, para ser ministro do Evangelho, para ser cooperador com Cristo. Então, de alguma forma, todos nós somos diáconos. E é essa mesma palavra que aparece a Dorcas, né? Ela é uma serva de Cristo, né? Aparece a palavra diáconos ali para Dorcas. E cria-se confusão, dizendo que então pode existir diaconisas como um ofício na igreja. Mas é um termo geral que fala que todos nós somos servos, servos de Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, o uso do termo diácono começou a ser um termo oficial a partir daqui. Começou a ter um ofício específico na igreja de pessoas que foram eleitas ou escolhidas pela igreja para exercer essa função de assistir os santos. Encontramos então no Novo Testamento um grupo de diáconos, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, quando a Bíblia orienta quanto a diáconos, que sejam assim, 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 orientando a igreja em escolher pessoas para esse ofício. Então começa a tomar corpo, né, de um ofício na igreja, dando a ideia de um grupo fixo e oficial, distinto dos presbíteros, que aparece em Atos capítulo 20, verso 17, mandou Paulo chamar os presbíteros das igrejas em Éfeso para ter uma reunião com eles. Então começa a percebermos na organização que essa igreja, nesse corpo que a igreja do Novo Testamento toma, um ofício de presbíteros, que tem por responsabilidade pastorear a igreja, orientar a igreja, instruir a igreja, e um grupo de diáconos, que tem a responsabilidade de assistir os necessitados da igreja, consolar os enfermos, organizar as coisas para que elas aconteçam sem desigualdade. Então, percebemos isso acontecer a partir, então, desse texto do livro de Atos, no capítulo 6. Isso nos dá um estalo para alguma coisa que nós precisamos definir na cabeça da gente enquanto igreja. Isso demonstra que presbíteros não são diáconos promovidos. Não é uma escala que precisa existir na igreja, a pessoa vai ser diácono primeiro para depois ser um presbítero. Não, são funções e dons completamente distintos e diferentes. E a Bíblia diz que a obra diaconal é uma obra de excelência. Não é um estágio para me tornar um oficial presbítero da igreja. Não. É um dom e a vocação que Deus me deu para servir aos amados irmãos. Por isso, o ministério diaconal é uma obra excelente. A origem do ministério diaconal, então, surge aqui em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Pedro, inclusive, quando relaciona os dons que o Espírito Santo concede à igreja, a pessoas para que elas possam servir, ele separa em dois grupos de dons. Ele diz: aqueles que instruem, faça isso com temor. Aqueles que servem, façam isso com dedicação. Então, para Pedro, o Espírito Santo de Deus concede dons diferentes à igreja, dons de pastoreio, dons de instruções, dons da palavra, e dons de serviço, né? Isso fica muito claro aqui. Então, eu preciso aprender a servir a Deus conforme os dons que eu recebi do Senhor. Se é para dons de instrução, dons da palavra ou dons de serviço. Então, a origem do ministério diaconal encontra-se aqui em Atos capítulo 6,
E ali vemos a eleição de um grupo de irmãos para assumir as áreas, ou a área da assistência aos necessitados dentro da igreja e a administração dos recursos que antes estavam sob a responsabilidade dos apóstolos. Se você está familiarizado com o livro de Atos, você percebe que quando aquelas 3.000 pessoas se convertem, nós falamos isso num sermão passado, de que muitos deles eram judeus de fora, judeus da dispersão, que foram a Jerusalém para adorar na festa de Pentecostes. Isso era um costume da nação de Israel, e até hoje, judeus espalhados pelo mundo vão pelo menos uma vez a Jerusalém numa dessas festas, que ainda se mantém a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, são festas nacionais da nação de Israel, né? E os judeus que moravam fora de Israel, que moravam espalhados pelo mundo, chamados de judeus da dispersão, foram a Jerusalém e foram alcançados pelo Evangelho naquele dia, na festa de Pentecostes. Creram em Cristo, e muitos deles não voltaram para os seus países, para as suas terras. Ficaram em Jerusalém. Por isso, passaram alguma dificuldade até que pudessem refazer a vida. E tiveram o apoio e assistência dos irmãos nativos, que dividiam o seu prato, partiam pão com eles de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, e alguns que passaram dificuldades maiores, homens como Barnabé, vendeu propriedade e entregou aos pés dos apóstolos para distribuir a todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, essa responsabilidade de socorrer aos santos, em primeiro lugar, estava com os apóstolos. Mas quando isso se evolumou a ponto de eles dizerem, não é justo que a gente abandone a palavra para estar servindo aos necessitados. O nosso ministério é a palavra e a oração. Então, vocês vão resolver isso, vocês vão eleger dentre vocês mesmos homens para esse ofício, homens para essa responsabilidade, para essa função na igreja. E aí, então, surge essa necessidade de estruturação, de organização da igreja para melhor servir. Então, o diácono é alguém que foi chamado por Deus, recebeu de Deus dons e habilidades para desenvolver essa área de assistência aos santos, de administração de recursos, de organização, para que tudo corra bem. Talvez você nem perceba, nem preste atenção a isso, mas para que o culto aconteça aqui de forma organizada e ordeira, para que ar-condicionados funcionem, para que pessoas preencham os lugares na igreja, para que haja uma certa supervisão e vigilância nas áreas da igreja, tem pessoas trabalhando, e essas pessoas são os diáconos da igreja. Para que o culto ocorra, para que a palavra seja pregada, para que você possa aprender, tem pessoas aí por trás, trabalhando para que tudo funcione bem. E esses são os diáconos da igreja, a junta diaconal da igreja. Pessoas a quem devemos honrar, porque a sua obra é excelente. A igreja estava em confusão, em atrito, em desavença, em discordância, em queixa de uns para com os outros. E foi exatamente a oficialização desse ofício que trouxe paz de volta à igreja, e ela continuou sua vida saudável em crescimento. Então, uma igreja, para ser saudável e para desenvolver um crescimento saudável, estável, ela precisa de uma junta diaconal que trabalhe para dar condições para que isso aconteça. Então, por isso a Bíblia chama esse ministério de uma obra excelente, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. O relato aqui de Atos 6, de 1 a 7, o ministério diaconal consiste em assistir os necessitados, ou seja, doentes, pobres, órfãos, viúvas, e esta assistência é física e material, mas também é espiritual e emocional. Os diáconos devem ser capazes de ler a Bíblia e explicá-la aos necessitados, orar por eles, trazer-lhes conforto e socorro. Esse era o trabalho diaconal. 7 pessoas foram escolhidas ali na igreja. E é interessante a gente perceber
o nome das pessoas que aparecem naquela relação, dos primeiros diáconos, oficialmente falando. Quando os apóstolos disseram: não é razoável, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, aí, os apóstolos chamaram para si a responsabilidade de instruir e de orientar a igreja de como fazer para resolver o problema ela mesma. Só deram as instruções, estabeleceram o número de 7, estabeleceram as características de caráter que deviam demonstrar às pessoas, né, e orientaram a igreja a escolher. Diz o verso 5 que o parecer agradou a todos. E então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia, um gentio convertido ao judaísmo, que agora se converteu a Cristo. Então, é interessante como as pessoas que foram eleitas representavam judeus nativos, judeus dispersos com nomes gregos, e até mesmo prosélitos, pessoas que eram gentílicas e que se converteram ao judaísmo e depois ao cristianismo. Então, é interessante essa multiforme cultural das pessoas que compuseram a igreja ali em Jerusalém para resolver o problema. Agora não haveria mais preconceito, predileções. Agora as pessoas que foram escolhidas para exercer essa função eram pessoas de judeus e também prosélitos, gregos, ou seja, judeus nascidos em outras regiões que não a Israel, que estavam ali compondo a junta diaconal da igreja em Jerusalém. E isso é interessante observar. Esta assistência, como eu falei, ela não é somente física e material, ela é também espiritual e emocional, e os diáconos devem, então, ser pessoas capazes de ler a palavra, de instruir as pessoas, de explicar a palavra aos necessitados, de orar com eles, de trazer conforto e consolo ao coração das pessoas em sofrimento. Os 7 escolhidos pela igreja de Jerusalém deveriam administrar e supervisionar o fundo para as viúvas. Este é o primeiro exemplo de entrega de responsabilidades administrativas e sociais a pessoas dotadas com características e dons apropriados. Notemos também que dois daqueles 7 que foram escolhidos tinham outros dons, o dom de evangelista. Se você observar, Estevão era um evangelista. Mesmo no capítulo 6 aqui de Atos, no verso de 8 a 15, você vai ver esse diácono atuando na evangelização, e olha o que acontece com ele, verso 8 do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, desculpem, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiram com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Ele era um homem que tinha dons na área de evangelização.
ele amava o Senhor e ele estava servindo a esse Deus, servindo com alegria a esse Deus. Deixa eu ver só aqui que o negócio... Mas um outro também que tinha dom de evangelista era Filipe, um dos que foram eleitos aqui. E Filipe, no capítulo 8 aqui de Atos, você vai ver ele atuando, né? Diz lá o verso 4, que enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O homem tinha dom de serviço, tinha dom de evangelista, tinha dons de cura que Deus deu para ele, para que ele pudesse ministrar a palavra de Deus. Então, era alguém que, de fato, servia a Cristo, servia ao Evangelho, servia a Deus, né? Num trabalho de obra excelente. Então, era algo que chamava a atenção, o trabalho diaconal. Mas, observem que algumas características eram exigidas dessas pessoas que deveriam ser consideradas pela igreja para serem eleitos ao ofício. O capítulo 6 nos diz que os apóstolos orientaram a igreja a elegerem, verso 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Esses homens deveriam ser caracterizados por esse caráter. Homens que gozassem de boa reputação, homens que fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Mas antes de observarmos isso, eu só queria enfatizar o que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil fala acerca do serviço diaconal, no seu artigo 53 da Constituição da Igreja. Ela diz o seguinte, que o diácono, ele é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos, segundo, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, terceiro, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, ao culto, quarto, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, eles organizam as coisas enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, além daqueles outros serviços. Mas essas qualificações exigidas ou requeridas para que alguém exerça o ministério diaconal são apresentadas aqui. A igreja vai escolher, mas vocês têm que observar 3 coisas, pelo menos, nesses homens. Precisam ser homens cheios do Espírito Santo, precisam ser homens que gozem de boa reputação, precisam ser homens que tenham sabedoria, né? Então, boa reputação, o que seria isso, né? Significa que a pessoa deve gozar de bom testemunho, que seja bem visto pela igreja e pela própria sociedade fora. Não pode ser alguém que tenha má fama, tem que ser alguém que goze de boa reputação, né? Porque isso é imprescindível, porque se você tiver um oficial, pastor, presbítero ou diácono, que não goze de boa reputação na igreja aí fora, você está estragando, né, a vida da igreja, o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Mas a pessoa tem que ser também uma pessoa cheia do Espírito Santo, diz o texto. Isso significa que a sua vida deve ser dominada pelo Espírito Santo, mostrando os seus frutos. Significa que deve refletir intimidade com Deus, devoção, graça,
piedade, poder e maturidade espiritual. Uma pessoa crente, piedosa, onde a vida dele estimula outras pessoas, serve como exemplo, como referência. E além de boa reputação, além de ser uma pessoa cheia do Espírito, ela precisa ser uma pessoa cheia de sabedoria. E sabedoria aqui, essa sabedoria exigida, não se trata de cultura ou de intelectualidade, mas de sabedoria prática, de discernimento, de jeito para saber ajudar as pessoas. Essas três exigências devem estar juntas. Essa sabedoria de poder perceber qual de fato é a necessidade da pessoa. Por que ela está passando por essa dificuldade? Ela precisa de um socorro imediato material, mas ela precisa do que mais para não voltar a ter necessidades? Então, essa sabedoria em identificar, diagnosticar o que a pessoa precisa para desenvolver e crescer na vida. Então, boa reputação, ser uma pessoa cheia do Espírito e ser uma pessoa sábia no trato com os problemas da igreja. Porque o que é que estava acontecendo aqui em Atos? Estava vendo pessoas que responsáveis pela distribuição, que estavam preterindo umas e privilegiando outras. E por isso estava surgindo conflitos, desentendimento, desgostos na igreja. E para se resolver isso, a pessoa tem que ter sabedoria, maturidade espiritual, para identificar de fato os problemas e oferecer as soluções corretas para isso. Tem outros textos da palavra de Deus que nós vamos tratar depois, que fala mais de características requeridas para a pessoa exercer isso, mas vai ficar para um outro sermão. Chegamos aqui a algumas conclusões quando nos deparamos com isso. Que é nosso desejo e oração, que Deus abençoe ricamente a nossa igreja, que sejamos um povo que desenvolve uma comunhão, uma unidade e amor fraterno. E para isso precisamos de um ministério diaconal dinâmico, atuante na igreja. Ore para que Deus nos ajude a buscarmos a sua vontade, elegendo pessoas com um chamado, com paixão para este ministério, com os dons necessários e com as qualidades de caráter exigidas na palavra de Deus, para estarem aptos a exercer este ofício. Eu digo sempre à igreja, só eleja alguém que você, em oração, tenha convicção que é a vontade de Deus, que a pessoa manifesta os dons para aquele ofício e que ela demonstra essas exigências requeridas na palavra de Deus. Uma pessoa de boa reputação, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa sábia para exercer a função. Que Deus possa nos abençoar como igreja, que Deus possa nos dar diáconos vocacionados por Deus, com habilidades e dons na área, para, juntamente com os demais diáconos, poder organizar a igreja, assistir à igreja e abençoar a igreja com o seu ministério. Vocês, irmãos, que foram sugeridos pelos diáconos, vocês que foram aprovados pelo conselho para que pudessem receber uma orientação pastoral, e vocês que estarão diante da igreja para que a igreja possa, dentre vocês, eleger aqueles que Deus tem chamado, eu digo a vocês, dediquem a sua vida ao serviço do Senhor. A obra é uma obra excelente, como diz Paulo a Timóteo, aqueles que exercem o diaconato com fidelidade, não é? Fazem uma obra excelente, e aqueles que fazem assim receberão um maior galardão ou maior recompensa da parte de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nossa vida como igreja graça, e que o trabalho de assistência diaconal possa dar à igreja estabilidade, saúde espiritual, paz, e como consequência ela crescer na graça, no conhecimento de Deus e se multiplicar, e muitas vidas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo do Senhor. Amém?